Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Sou Luana Machado, sou psicóloga clínica, mãe de bem. A figurinha aqui hoje tem 1 ano e 11 meses. Moramos aqui em Salvador, Bahia, Brasil, mas eu me sinto muito honrada de saber que mulheres do mundo inteiro escutam a minha experiência com a maternidade real. E hoje eu queria falar de um tema super desafiador. As birras chegaram por aqui. Pois é, esse ser humaninho que nem 2 anos tem ainda, já está fazendo birra. Mas antes de falar desse tema de hoje, eu queria te convidar a você já me seguir nas minhas redes sociais. Se você puder, faz um print aqui desse conteúdo de hoje que você está escutando, coloca lá no seu stories. Estou ouvindo a psicóloga Luana Machado no podcast Maternidade Real. Assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. Gente, enquanto psicóloga, é claro que eu leio muita teoria, eu conheço muita coisa, apesar que na psicologia tem muitas áreas que a gente se especializa. Então, assim, eu já fui a psicóloga infantil, assim que eu me formei, eu atendi crianças, mais ou menos ali por uns 5, 6 anos. Luana, por que você parou de atender criança? Apesar de amar a psicologia infantil, eu parei basicamente por conta dos pais. É. Era muito frustrante para mim, enquanto terapeuta, aplicar ali algumas estratégias com as crianças, e eu dependia dos pais para colocar em prática. Então, sei lá, eu criei uma rotina com a criança, eu fiz lá na cartolina, uma rotina da semana, e eu precisava que aquele pai ou aquela mãe cumprisse aquelas tarefas. Eu precisava da supervisão de um adulto, e muitas vezes isso não acontecia. Quando eu tinha crianças que os pais eram engajados no processo, o resultado era maravilhoso. Mas isso aí era a minoria da minoria da minoria. Eu comecei a ficar muito frustrada com o trabalho da psicologia infantil, principalmente que é um trabalho onde a gente investe muito mais em material, em recursos. É diferente de você atender um adulto que você fala assim: "Me conta aí, como foi a sua semana?" E simplesmente flui, e simplesmente acontece. Atendendo criança não, você tem que usar o lúdico, você tem que usar histórias. Então, por favor, valorize muito as psicólogas infantis, porque elas investem muito em recursos, em brinquedos, em livros. E eu tô contando essa minha história profissional para você entender que, assim, lá no passado eu já estudei um pouco sobre psicologia infantil, as fases do desenvolvimento, então eu tinha aqui armazenado aqui em alguma parte do meu cérebro alguns conteúdos sobre como lidar com a criança. Mas, deixa eu lembrar para você que está me ouvindo, é totalmente diferente você ser a profissional que conhece sobre a educação infantil e você ser a mãe. É totalmente diferente você ser a pediatra que cuida das crianças e você ser a mãe. É bem diferente você ser a pedagoga que ensina as crianças lá a aprender a ler e a escrever e você ser a mãe. As emoções estão envolvidas, é um outro lugar. Então, assim, eu não sei qual é a sua área de atuação, mas já quero te lembrar de você respirar fundo e entender que neste momento você está sendo a mãe, não a profissional. E eu me digo isso sempre porque existia uma cobrança interna minha de ser perfeita, né, porque eu entendo muita coisa na teoria, eu tinha que acertar na educação e etcétera, mas eu respiro fundo e lembro que eu sou a mãe. E a mãe carrega um monte de emoções, carrega a sua própria experiência enquanto filha, enquanto mãe, então não é tão fácil. Estoura essa introdução para falar das birras que chegaram por aqui. Gente, elas são reais. Já passei algumas experiências com Benjamin que eu falo: "Meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso". É, dá vergonha das pessoas olharem pra você. Um belo dia eu estava com ele no shopping, eu estava só querendo comer uma torta. E aí o que é que eu falei? Vou comprar um suco de laranja que ele gosta. Ele vai ficar sentadinho tomando suco e eu vou comer minha torta. Lei do engano. Eu não sei o que ele viu no shopping que ele queria, nem consigo me lembrar o que foi. Ele começou a chorar, e ele derrubou o suco, e ele se jogou no chão. Gente, pensa, um negócio piquititico de gente. Jogou no chão, e berrou, e chorou, e as pessoas em volta olhando com aquele olhar de: "Meu Deus, que vergonha, essa mãe não sabe cuidar dessa criança". É assim, tá. Eu queria só que abrisse um buraco, eu queria entrar, porque eu estava morrendo de vergonha.
E aí, o recurso mágico que eu uso com o Benjamin, que é o tetê, eu dou o peito pra consolar, não funcionou. Eu levantei a blusa e falei: "Venha filho, venha mamar, eu só quero comer a torta". Ele não queria o peito. E quando ele está com raiva, que ele está fazendo birra, eu ofereço o tetê, o que é que ele faz? Ele morde o bico do meu peito. Eu parei de oferecer, inclusive, o tetê a ele nesses momentos, porque dói em mim. Ele arranca, assim, de raiva. Enfim, guarda a torta, moça, embala aqui a pacote, não vou mais comer aqui, desisto, pago a conta, saio. Comecei a andar com ele no shopping, ele chorando e ele fazendo um escândalo. Esse foi um dos momentos, porque eu já passei vários. Eu contei aqui em um episódio anterior que eu estava passeando com ele, Braddock, no condomínio, e ele viu uma poça de chuva, e eu virei pra pegar o cocô de Braddock, quando eu olho tá Benjamin lá, vrá, mergulhado na poça de chuva. E eu olhei fundo e falei: "Vamos lá, né, tem que tirar essa criança daqui". Passa uma vovozinha, que ela estava com o cachorro dela também, ela: "Minha filha, tire seu filho daí, tem germes, tem bactérias, ele vai ficar doente". Deu vontade de dizer: "Minha tia, eu não queria que ele estivesse ali". Falei: "Não, tá bom, tô tirando ele". Eu peguei o menino, estava me preparando emocionalmente, porque eu sabia que ia ser o escândalo. Ele fez um grito, um show, e eu levei Benjamin pra casa carregado no colo comigo, eu toda melecada também de água de chuva, e ele chorando, e eu andando pra casa e os vizinhos passavam e: "Tá chorando por quê, bem?". Eu tinha que explicar, porque ele queria brincar com a água de chuva. Gente, e são birras por várias coisas. Ele começou uma fase agora de que, assim, ele até gostava de escovar o dente, aí agora não quer mais. Aí quando eu pego a escova, tem dias que é de boa, mas tem dias que chora, joga no chão, pega a escova e joga longe. E assim, são vários momentos de birra. E eu tive que voltar a ler sobre isso. E o que é que eu digo pra mim mesmo? O cérebro dele ainda está em formação, ele ainda não sabe lidar com frustração. E sabe o que é que me consola? É que nós adultos ainda não sabemos lidar com frustração. Imagina uma criança. E o que eu percebo? Quanto mais eu estiver tranquila, quanto mais eu estiver bem, eu consigo lidar com a birra dele de boa. Mas nem sempre eu tô bem. Quando a TPM ataca aqui, imagina, eu de TPM, tendo que lidar com o escândalo de Benjamin. Eu tô sendo honesta com vocês, gente. Tem dias que eu tô na TPM que o choro do meu filho parece que dói dentro da minha cabeça. Sabe aquele choro que não para, que é inconsolável? E eu fico assim: "Por favor, filho, só pare de chorar". Luana, eu acredito que você escutou esse episódio de hoje querendo escutar 3 passos para lidar com a birra. Como lidar com a birra do meu filho? Luana, como fazer meu filho não me meter vergonha em público? Oh, querida, não existe uma bula, uma receita perfeita. Não existe. Eu sei que existem algumas formas que podem nos ajudar. Eu respiro fundo. Eu sempre uso a respiração como forma de me acalmar. E isso não é só com o Benjamin, é comigo também. Quando eu tô ansiosa, quando eu estou em alguma situação estressante, a respiração me ajuda muito. Isso é comprovado cientificamente, tá? A respiração envia mais oxigênio para o nosso cérebro. Isso faz com que a gente consiga se acalmar um pouco mais. Só que assim, no meio do furacão, nem sempre a gente consegue usar as estratégias mais saudáveis. Às vezes eu uso a oração também, tá. Como eu sou cristã e eu cuido muito da minha vida espiritual, tem dias que Benjamin tá lá naquela guerra, eu falo: "Jesus, me ajude aqui, Jesus. Me ajude a lidar comigo e a lidar com essa criança agora, porque eu não sei o que fazer". Teve uma birra dele, ele deu aquela super birra, ele se jogou no chão, ele me mordeu, um negocinho piquititi com os dentinhos pequeno, me mordeu. Porque ele não que eu não dei pra ele algo que ele queria assistir desenho, e eu até converso com a babá de bem, eu tento fazer o controle do uso de telas, pra que ele não fique tão ali dependente, né. Então ele tá de um tamanho agora que ele já pega o controle e já liga, tipo assim, se achando, né, o adulto da casa. E eu falei: "Não, não filho, é hora do café da manhã, e a gente não come assistindo TV, lembra?". E aí eu peguei o controle da mão dele e falei: "A mamãe vai desligar, e a gente vai tomar o café". Creia, jogou no chão, começou a chorar, me mordeu quando eu fui pegar ele, e aí nesse dia eu fui para o chuveiro. Ele ama água,
E eu fui para o chuveiro, fiquei lá dentro conversando com ele e acalmando ele. Não tem uma receita de como acalmar seu filho na birra. Tem algumas estratégias, você vai ler muita coisa aí, na psicologia, na pedagogia, que vai te ajudar. Mas uma coisa que eu percebo muito é: se regule, você enquanto adulta. Porque toda vez que eu vejo o Benjamin dando birra e chorando, eu percebo do quanto eu preciso aprender também a lidar com as minhas emoções, porque eu sou adulta ali. Ele é só uma criança. Ele é só um bebê, na verdade. Então o que eu falo pra ele é: "Eu sei, filho, é difícil lidar com o não. Eu sei, filho, é difícil lidar com a frustração". Só que nem sempre eu faço isso. Tem dias que eu só quero comer em paz. Então o que é que eu faço? "Tá bom, liga a televisão". "Ai, meu Deus, sou uma péssima mãe". Gente, é o que eu consigo naquele momento, porque eu com fome não vou conseguir nem acalmar a mim mesma, imagina ele. Então em alguns momentos eu acabo cedendo ao que ele quer, só para eu ter um segundo de paz. Isso é o ideal? Não sei, é o que eu consigo naquele momento. Dentro da minha realidade, é o que é possível. Benjamin ama comer leite em pó. Sabe leite? Eu compro lá o Ninho Fases pra ele, então ele ama comer leite em pó. Só que também eu dou limite, porque senão não é saudável, né. Eu dou outras coisas pra ele comer, frutinha, tal, mas tem dias que ele aponta para o leite e fica: "Hã, hã". Ele ainda não sabe falar leite, né, aí ele fica só apontando para o leite, eu falo: "É leite que você quer?" Ele: "É". Aí eu: "Vamos comer outra coisa?". Quando eu estou descansada, quando eu estou bem emocionalmente, quando eu estou com espaço interno emocional para lidar com o confronto, eu consigo driblar, distrair, fazer ele pensar em outras opções. Mas quando eu estou cansada, com fome, tomo leite. Coloco o leite lá e dou. E eu estou trazendo esse relato real, porque eu sei que você também faz isso. Porque eu escuto inúmeras outras histórias de mães que fazem isso. A questão é a culpa que vem associada. "Ah, eu sou uma péssima mãe. Ah, eu estou educando mal meu filho". Gente, se você tivesse uma rede de apoio aí, é o que eu falo pra mim, se eu tivesse aqui alguém pra pegar ele e ajudar ali naquele momento a distrair e me deixar comer, ótimo, continue usando a distração. Mas se eu não tiver outra opção, eu vou fazer o quê? Não consigo, simplesmente não consigo cuidar do meu filho com fome. Não consigo, eu sou uma péssima pessoa com fome, eu fico de mau humor, começo a me tremer, a ficar meio zonza, parece que eu vou ter uma queda de pressão. Então, assim, comer pra mim é prioridade. Então, se comer pra mim é prioridade e pra isso eu tenho que dar o leite em pó pra ele, ok, é uma questão de 10 minutos, depois eu já faço outra coisa. Então, assim, como lidar com as birras? Cuide de você enquanto mãe, cuide de você enquanto pessoa, cuide de você enquanto mulher. Invista na terapia, invista em ver atividade física, invista em você estar bem, porque quanto mais saudável emocionalmente você está enquanto mãe, você consegue ajudar o seu filho a lidar com as birras, porque para ele também é difícil, tá? Ele também está aprendendo. Ele ainda está conhecendo dentro dele que ele sente raiva, que ele sente frustração, ele ainda nem sabe nomear. E eu vou falar uma coisa aqui, eu atendo há 10 anos enquanto psicóloga, e eu já atendi tantos adultos que nem sabe identificar quando está com ansiedade, quando está com raiva, quando está com tristeza, quando está com frustração. Eu tive que educar, psicoeducar ao longo do processo terapêutico para aprender a identificar as emoções. E um adulto não sabe, imagina um bebê. Então tenha paciência com você nesse tempo e com o seu filho também. Todos estão aprendendo ainda a lidar com esse processo. E aí, lindeza, me conta, o que é que você achou desse episódio de hoje? Coloca aqui nos comentários, é importante para mim ter o seu feedback, ter o seu retorno. Continua me seguindo lá nas minhas redes sociais, vai lá, fala comigo, eu amo conhecer vocês. Eu fico tão feliz quando alguém fala pra mim: "Luana, te escutei lá no podcast, você trouxe uma acalento ao meu coração". E não esqueça de colocar aqui também as suas sugestões de próximos temas que você quer que eu venha trazer os meus relatos. Beijo, até o próximo episódio.